a prevalência das hepatites víricas em Portugal é uma prevalência dinâmica. Tem um valor que está estimado digamos, para o conjunto das hepatites víricas mais importantes, sobretudo aquelas que provocam doença crónica do fígado, que a prevalência possa atingir 1% da população. Portanto, cerca de 100 mil portugueses terão infectados ou pelo vírus B ou pelo vírus C. Sabemos, por exemplo, que em relação ao vírus C, atendendo a que tenha havido uma pressão adicional por causa da necessidade da cura e da oportunidade da cura que a nova medicação consegue conferir, temos uma noção mais aproximada e, portanto, a estimativa é de que haja 40 mil portugueses por identificar e por tratar e por curar com hepatite C. Estes dois números são muito importantes, que refletem a realidade nacional integrada numa outra realidade, que é de haver 350 milhões de pessoas infectadas no mundo com os vírus da hepatite B e de 75 milhões de pessoas infectadas com o vírus da hepatite C. Isto significa, portanto, que o peso de algumas das hepatites víricas varia consoante a geografia, a latitude, clima, por exemplo, também tem alguma importância. Seja como for, a doença hepática vírica em Portugal tem um peso significativo em termos individuais, causador de doença para o indivíduo, como impacto social e económico, na medida em que, sendo responsável por uma significativa percentagem de doença crónica avançada do fígado, leia-se cirrose, obriga também a um conjunto de implicações económicas no sentido hospitalar e de recursos económicos que é significativo. Aliás, esses estudos foram muito feitos nos últimos anos, em particular em relação à hepatite C e ao álcool, e de facto a conclusão é persistente e é permanente. A resolução da hepatite C em Portugal vai ter um enorme impacto favorável económico a curto, médio e longo prazo. E, portanto, isto apenas para explicar um pouco a dimensão social e económica das hepatites víricas. Porque, em termos de impacto na vida dos doentes, com certeza que compreender-se-á que, para além daquilo que é a perturbação funcional de ter uma doença crónica no fígado, e embora o fígado, de uma maneira geral, não dê muitos sintomas, é verdade, mas numa doença avançada do fígado, há um impacto significativo na qualidade de vida e que se reflete também na qualidade de trabalho e na qualidade das relações sociais e familiares de cada indivíduo. Em cima disto, temos o estigma. O estigma é, no fundo, uma característica que uma sociedade ou que uma civilização atribui a um determinado grupo populacional e, ao mesmo tempo, a sensação dessa característica que é percepcionada pelos próprios. O que é que isto quer dizer? O estigma é algo bidirecional. É algo que a sociedade enjeita ou caracteriza de uma determinada forma e é aquilo que o indivíduo sofre por percepcionar que a sociedade o coloca com num determinado formato. Isso é muito característico naquilo que se passa na hepatite B e na hepatite C. Em particular na hepatite C, porque na hepatite C há uma dimensão relacionada com os comportamentos, digamos, menos populares e mais penalizados em termos de civilização. Estamos a falar, por exemplo, pelo uso antigo ou ativo de drogas por via intravenosa, e essa marginalização, essa vulnerabilização estigmatiza não só os indivíduos. Portanto, as pessoas sentem que, pelo facto de terem hepatite C, pode a sociedade os colocar numa franja de uma população vulnerável sem de facto o serem, mas ao mesmo tempo a sociedade também acha que, sendo esse um problema de uma população, de uma margem da população, que não é um problema da população em global. Ora, são, portanto, dois motivos ou dois vetores para condicionar, sobretudo, a identificação e depois o tratamento e a cura dos indivíduos com hepatite C. E este problema, que é um problema claramente psicológico e social,
afeta de forma significativa as pessoas que têm hepatite C. E aqui entra um papel que a SPG quer ter e tem tido ao longo do tempo, mas agora com mais vigor ainda, aproveitando também um pouco aquilo que é uma sensibilidade pública em relação aos assuntos relacionados com as infecções víricas, atendendo ao que se passa com a atual pandemia. A SPG tem um papel muito relevante no sentido de, por um lado, continuar a instruir os seus parceiros médicos das diferentes especialidades, e quando digo instruir, digo mobilizar, digo estimular, para fazer compreender que isto não é uma luta que tenha sido interrompida, sequer é uma luta que deve continuar e que deve acelerar, no sentido da resolução de um problema que está nas nossas mãos de resolver, como é a eliminação da hepatite C. E a SPG lança, e vai lançar nos próximos tempos, um conjunto de infografias e de alguns eventos sob forma gráfica e sob forma educacional, bem entendido, que vão promover justamente uma compreensão da dimensão da importância das hepatites e, sobretudo, estratégias para a eliminação da hepatite C. Isso passa também, pelo outro lado que nós temos vindo a falar, da literacia pública sobre este assunto, de forma a mobilizar a vontade dos portugueses para realizarem testes de rastreio para, neste caso, a hepatite C. Os testes são muito simples, muito baratos, inócuos e que permitem rapidamente perceber se a pessoa pode, ou se já teve contacto com o vírus da hepatite C, e se pode e deve ser tratada e curada. Portanto, este é um objetivo muito claro e muito preciso daquilo que é a função da Sociedade Portuguesa de Gastroenterologia. Quando dizemos curar, estamos a falar essencialmente da hepatite C, mas em relação à hepatite B também haverá novidades. E haverá, inclusivamente, acesso à medicação que de alguma forma nos consiga controlar ainda melhor aquilo que se passa na infecção individual com o vírus da hepatite B. Haverá, nos tempos futuros, próximos, várias soluções inovadoras terapêuticas no sentido de aniquilar o vírus integrado no genoma. E, portanto, isso são avanços entusiasmantes e seguramente muito desafiadores para aquilo que é o futuro a curto prazo em relação à hepatite B. O cenário na hepatite C é muito mais cristalino e, no fundo, mais simples de abordar, porque as terapêuticas que dispomos, de 8 a 12 semanas, com uma toma diária, garantem a eficácia praticamente de todas as pessoas que façam essa medicação. Porque os 2 ou 3% de indivíduos que tomem esta medicação numa primeira oportunidade e não a resolvam, numa segunda oportunidade, essa probabilidade de resolução é também na ordem dos 99%. O que significa, em rigor, que praticamente apenas 1 em cada 10 mil indivíduos tratados, 1 em cada 10 mil indivíduos tratados, possa ser mais problemática a solução deste problema. Portanto, está na nossa mão resolver o problema da hepatite C. Essencialmente, que a população compreenda que esta pandemia, a pandemia do vírus da hepatite C, não acabou, que é uma pandemia que está adormecida, um pouco afogada pelas preocupações sociais e sanitárias da atual pandemia, a Covid-19, mas é algo que nós podemos controlar sem vacina, podemos curar uma infecção vírica. E este aspecto é decisivo. Nós estamos a falar de 2 vírus, quer o vírus B, quer o vírus C, que são para o qual a medicina, nos últimos anos, encontrou 2 soluções diferentes para resolver problemas oncológicos. Quer o vírus C, quer o vírus B, são capazes de provocar cancro no fígado. Para o vírus C, nós podemos matá-lo diretamente com a medicação que utilizamos. Para o vírus B, podemos evitá-lo pela vacinação. E, portanto, na história da medicina, encontramos, em relação às doenças do fígado, 2 soluções diferentes para 2 vírus com um grave potencial oncológico e que são totalmente controladas por estas 2 soluções. Portanto, são motivo de orgulho para a comunidade
médica que tem que lidar com este tipo de situações clínicas. Quando a OMS diz hepatitis can't wait, tem justamente a ver, muito subtilmente, com aquela informação que há pouco tínhamos reforçado, quando nós dizemos que estamos neste momento a viver ou a conviver com uma pandemia esquecida. A pandemia esquecida é claramente a hepatite C, porque está a aguardar, digamos assim, que haja uma solução melhor para a pandemia Covid-19. Ora, isto é um erro. Há uma postura e há uma presunção de eliminação da hepatite C, um contrato-programa assinado entre a OMS e centenas de países no mundo para eliminar a hepatite C até 2030. Portanto, em momento algum podemos parar, em momento algum podemos abrandar. As hepatites não podem esperar, porque há muitos milhões de pessoas que não estão ainda vacinadas para a hepatite B e porque há milhões de pessoas em todo o mundo que morrem, olha, 500 mil de pessoas por ano, que morrem por hepatite C por não terem acesso ao tratamento curativo. E, portanto, este problema é um problema à escala global. No nosso país, em particular, os principais protagonistas desta mudança de atitude perante as hepatites, claramente que são os especialistas desta área, mas também os especialistas da área da medicina geral e familiar. É preciso que os nossos especialistas da área da medicina geral e familiar compreendam que isto é que esta solução passa por eles no momento do diagnóstico, no momento da identificação, que é preciso tornar verdadeiramente um projeto nacional. E essa identificação deve rapidamente permitir o acesso à medicação. A nosso ver, e aquilo por qual nós lutamos, é de que o acesso à medicação seja imediato, tal como nós fazemos em relação a outras circunstâncias, por exemplo, a hepatite B, por exemplo, a infecção VIH, também a hepatite C, o acesso à medicação deve ser imediato. Isto é um plano, ou é um projeto que os gastroenterologistas têm-se batido há muito tempo, e penso que estará chegada à altura de que a nossa tutela política e administrativa compreenda e ponha no terreno esta atitude de conquista de uma infecção cuja resolução passará inevitavelmente pela identificação de todas as pessoas infectadas e, idealmente, da cura de todos a quem nós propomos tratar. E como ter a infecção pelo vírus C implica sempre tratar e, como vemos, curar, penso que isto será uma solução perfeitamente realista para os próximos anos em Portugal. A atual pandemia inibiu o tratamento da hepatite C em duas grandes vertentes. Por um lado, a mobilização dos profissionais de saúde, sobretudo nos centros de saúde e também nos hospitais, na medida em que foi reconfigurada, digamos assim, muita da sua prática clínica. O que impactou logo numa redução da disponibilidade para o diagnóstico, para os testes de diagnóstico e para o encaminhamento, se fosse o caso, de muitos destes doentes para as estruturas hospitalares que rapidamente os incluiriam para tratamento. Portanto, há um problema do lado, digamos assim, do lado profissional, porque nós nos tivemos que reajustar e reformatar, digamos assim, o nosso perfil assistencial, e abro parênteses aqui para dizer que neste momento isso não se justifica, as consultas de hepatologia nos hospitais estão a funcionar em pleno e, portanto, não há nenhuma razão para que estes doentes não sejam encaminhados. Por um lado. A outra vertente tinha a ver com a inibição criada nos doentes em procurar os seus médicos, e isso é um problema transversal até a outras áreas, por exemplo, até a área oncológica ou a área cardiovascular, em que houve uma claríssima inibição da população em recorrer aos territórios de saúde, aos centros de saúde, aos hospitais, e portanto esse caminho de desinibição e de perda de medo
e, sobretudo, de confiança com o sistema de saúde, tem que ser rapidamente refeito. Portanto, nesse sentido, é assim que compreendemos que houve uma redução drástica, quase 60% dos tratamentos da hepatite C, mas a nós nem nos preocupa tanto a redução no número de tratamentos, preocupa-nos a redução da identificação de doentes infectados e a redução da referenciação de doentes infectados. Portanto, quando nós conseguimos harmonizar todos estes três aspectos, seguramente que teremos o barco a navegar para bom porto. Penso que a pandemia seria uma péssima razão ou um péssimo pretexto, até diria lúgubre e triste, para justificar não sermos capazes de eliminar a hepatite C no horizonte temporal que foi contratualizado com a OMS, como gosto de reforçar. A razão que a pandemia trouxe para, digamos, abrandar este processo corresponde exatamente a isso só. Abrandamento, que neste momento já não se justifica. Portanto, foi como se houvesse uma desaceleração transitória. Compreendemos a desaceleração e temos que fazer com que a desaceleração seja transitória. Isso parece-me fundamental. Não há razão nenhuma que faça com que, a não ser uma razão de má organização, que não permita que eliminemos a hepatite C naquilo que é o horizonte temporal estabelecido.